frase que nós cantamos nessa música: descanso em tua palavra. Aleluia. Irmãos, Marina pode descansar na palavra do Senhor, viu? Com a situação do seu esposo, do seu amado, em nome de Jesus. Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus que está no versículo 6 de João 15. João capítulo 15, versículo 6. Jesus vai explicar nessa palavra o que acontece com o ramo que não permanecer na videira, né? Nós estamos aí no João capítulo 15, quando Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, e nós, os seus discípulos, os crentes, somos os ramos. Aleluia! Somos os ramos na videira. O pai como agricultor, Jesus explicou que o pai como o agricultor dessa videira, tá? O pai como agricultor, quando ele vê que um ramo não dá fruto, o que ele faz? Ele corta, tá? Ele corta. Esse ramo será excluído da videira. Mas se ele vê que um ramo produz bom fruto, ele limpa esse ramo, ele poda para que ele produza mais fruto ainda. Aleluia? Quer ser podado ou quer ser cortado? Podado, não é isso? Então é melhor aceitar as podas. Então quando as podas vierem, e muitas vezes vem por meio de sofrimentos, através de sofrimentos Deus nos poda. E nós saímos desses sofrimentos mais limpos para produzir melhor fruto, mais fruto ainda diante de Deus. Nós também estamos vendo nesse contexto de João capítulo 15, que o fruto aí é espiritual, é fruto de santidade, definido na Escritura como o fruto do Espírito, lá em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. É a produção que o Espírito faz dentro de nós, do amor, a alegria, a paz, a longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É o fruto do Espírito, ok? Amém, amados? É esse fruto que o Pai procura nos ramos. Porque um ramo que não produz fruto, ele é cortado porque ele não tem desculpa de não produzir fruto. Uma vez que a videira é excelente, a videira é boa, a videira não tem defeito. Se um ramo na videira não produzir fruto, não é culpa da videira, é culpa do ramo. Então o ramo é que será cortado. Cada um de nós é um ramo. Cada um de nós é um ramo em Cristo Jesus, na videira, para produzir o fruto espiritual, o fruto de santidade, o fruto do Espírito. Então Jesus vai dizer para nós que se alguém não permanecer, olha o que vai acontecer. Então vamos ver aqui só o texto de hoje, né? O nosso texto de hoje está aqui na parede, então. João 15, 6, são palavras do próprio Jesus. Ele disse: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Repitam. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Vamos ouvir as mulheres lendo. Se alguém não permanecer
Agora os homens aí. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. A última vez, todos juntos. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Nós vemos aí, né, no versículo 6, o verbo permanecer, que é um verbo repetido por Jesus aqui em 7 versículos, 11 vezes. Durante 7 versículos, do versículo 4 até o versículo 10 aqui de João 15, do versículo 4 ao versículo 10, Jesus repete 11 vezes o mesmo verbo permanecer. Uma dessas vezes está aqui no versículo 6. Jesus disse: se alguém não permanecer em mim. O verbo permanecer, ele tem nesse contexto o mesmo significado do verbo perseverar que Jesus usou em Mateus capítulo 24, versículo 13, quando ele disse, condicionando a salvação à perseverança, ele disse: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Lembram desse versículo? Então repita. Esse será salvo. Aleluia. Perseverar, permanecer. É a mesma coisa. É a mesma ideia. Perseverar, permanecer. Nós vimos um versículo chave, domingo à noite, no qual o próprio Jesus, que fala para permanecermos nele, nos ensina como permanecer nele e ele permanecer em nós. João, capítulo 6, versículo 56. João, capítulo 6, versículo 56. No qual Jesus declarou: quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Repitam. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Então Jesus está falando aqui no capítulo 15, para nós permanecermos nele, porque ele já havia explicado lá no capítulo 6, um capítulo importante que nós passamos por ele aí em João, capítulo 6, como permanecer nele e como ele permanecer em nós. É quem come a minha carne e bebe o meu sangue. Traduzindo o quê? Quem se alimenta da minha palavra. Comer a carne de Jesus, beber o sangue de Jesus, é se alimentar da sua palavra. É tomar a consciência que, assim como o nosso corpo, todos os dias, precisa de banho e precisa de alimentação, a nossa alma também, todos os dias, precisa de banho e de alimentação. O que banha, o que lava e alimenta a nossa alma é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos lava, conforme Jesus disse, nós já pregamos aqui há poucos dias, no versículo 3, João 15, 3, quando Jesus disse: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra é que dá banho na nossa alma. A palavra é que limpa a nossa alma. A palavra é que purifica a nossa alma. E como nós estamos vendo aqui no João 6,56, é a palavra também que alimenta a nossa alma. Foi por essa razão que Jesus, como mestre, instituiu o que nós chamamos teologicamente de
2 sacramentos. Os únicos 2 sacramentos instituídos por Jesus. Teologicamente, o que é um sacramento? Sacramento vem da palavra sagrado, né? É um sinal sagrado, tá? É um sinal sagrado, um sinal visível de uma realidade invisível. Os 2 sacramentos que Jesus instituiu para ensinar são sacramentos didáticos, para nos ensinar que a palavra de Deus nos lava, nos banha, nos dá banho, e que a palavra de Deus nos alimenta. Que a palavra de Deus nos lava, que a palavra de Deus nos dá banho, é o sacramento batismal, é o batismo. O batismo foi instituído para os cristãos entenderem que tem que tomar banho todo dia na palavra, que tem que ser lavado todo dia na palavra. Não tem outra coisa que lava a nossa alma. O que lava o nosso corpo é água, mas o que lava a nossa alma não é água. O que lava a nossa alma é a palavra de Deus. Por isso o batismo foi instituído por Jesus, quando ele disse em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A gente batiza só uma vez, porque é justamente quando começa a nossa carreira cristã, quando começa a nossa vida espiritual, como resultado da nossa conversão, para demonstrar que a nossa alma já está sendo lavada pela palavra de Deus. As águas batismais representam a palavra, ok? E a gente mergulhando nessa água representa que estamos mergulhando na palavra de Deus, e a palavra de Deus está lavando a nossa alma. Somos batizados uma vez só, para quê? Para tomar consciência que todos os dias temos que dar banho na nossa alma. Aleluia! Vocês estão tomando banho agora aqui na palavra de Deus. Aqui. Esse aqui é o lava-jato espiritual do Senhor, está lavando agora nossas almas aqui com a palavra de Deus. A palavra de Deus nos limpa. Tá cheio de crente aí com alma suja, e a alma tá suja, suja de corrupção, suja de orgulho, suja de mentira, suja de maldade, suja de malícia, porque não estão tomando banho na alma todos os dias. No corpo você toma todo dia, não toma? Ou não? Tomou banho hoje? Todo mundo tomou banhozinho hoje? Não, não. Ninguém aguentava ficar perto da ceia. Tem que tomar banho todo dia. A alma também tem que tomar banho todo dia. Só que o banho da alma é na palavra. Amém? O outro sacramento que Jesus instituiu foi a ceia, que, com sabedoria, todas as igrejas acham por bem, pelo menos a maioria das igrejas evangélicas, de celebrar a ceia uma vez por mês. Glória a Deus, é suficiente, não precisa mais que isso. Porque a celebração da ceia, ela é apenas um símbolo daquilo que nós temos que fazer todos os dias, nos alimentar da palavra de Deus. Como o batismo é símbolo do banho, a ceia é símbolo do alimento espiritual. Nós ceamos para entender que nós temos que nos alimentar da palavra de Deus todos os dias. E Paulo disse uma vez assim, que aquele que come e bebe a ceia do Senhor indignamente, come e bebe a sua própria condenação. Vamos desmistificar e entender o que ele disse com isso. O que Paulo está dizendo é a mesma coisa, em outras palavras, que Jesus disse no final do Sermão da Montanha. Jesus disse assim: quem ouve as minhas palavras está ceando. Quem ouve as minhas palavras está participando da ceia. A ceia é comer a palavra de Deus, é ouvir a palavra de Deus,
é receber a palavra de Deus. Quem ouve as minhas palavras está ceando, mas depois não pratica a palavra, ele está construindo a sua casa sobre a areia. Essa é a pessoa que come a ceia indignamente. Quem come a ceia indignamente é aquele que recebe a palavra de Deus, mas não pratica. Está comendo a sua própria condenação, porque a mesma palavra que opera para a salvação, opera também para a condenação. Aquele, porém, que ouve as minhas palavras e as pratica, ou seja, as obedece, transforma essa palavra em vida, vivendo na prática, no dia a dia, todos os dias, em casa, no trabalho, na escola, na faculdade, fora de casa, no meio da sociedade, onde estiver, em qualquer circunstância que surja, ele pratica a palavra de Deus, ele vive a palavra de Deus. Esse é o que participa da ceia dignamente. Então, ele não está comendo a sua condenação, está comendo a sua salvação, porque a palavra de Deus é para essa pessoa alimento de vida eterna. Portanto, para permanecer em Cristo e Cristo permanecer em nós, todos os dias temos que dar um banho de palavra de Deus na nossa alma e dar um rodízio espiritual de alimento para a nossa alma. Aleluia? Limpos e alimentados. Limpos, purificados e nutridos, alimentados, fortalecidos. Por que tem tanto crente fraco? Porque não está alimentado na palavra de Deus. Eu vou ser bem franco com vocês, tá? Eu quero quebrar toda a religiosidade da sua vida. Nem oração alimenta. Eu canto naquela música, oração é alimento, é mentira. Nem oração não alimenta a alma, jejum não alimenta a alma, tá? Ok, amados? Música não alimenta a alma, daí fica só ouvindo música, achando que está alimentando a sua alma. Não alimenta. O único alimento da alma é a palavra de Deus. Por isso que é só da palavra de Deus que se diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus colocou aí pegando do Deuteronômio, pegou tanto o lado físico como o lado espiritual. Fisicamente o corpo se alimenta de pão. Pão representa o alimento material, o alimento físico, o alimento para o corpo. Não somente de pão viverá o homem, porque o homem não vive só para alimentar o corpo, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, porque é a palavra que vai alimentar a alma, alimentar a vida espiritual. E quem fica sem palavra, fica ao mesmo tempo sujo e desnutrido. Já viram aquelas fotos que tiravam de criancinhas na Somália? Sujas e desnutridas? Que dava para contar os ossinhos? Já viram? Se tiraram uma fotografia da alma dos crentes, a maioria vai estar daquele jeito. Porque o corpo eles alimentam bem e tomam banho todo dia, mas a alma deixa a alma suja e passando fome. Porque a única coisa que lava e que alimenta a sua vida espiritual é a palavra de Deus, nada mais. Glória a Deus. Não é errado você ouvir música, não é errado você jejuar, não é errado você orar, nós temos que orar, mas a oração não é alimento, oração é exercício. Ninguém faz exercício sem estar alimentado. Por isso que a oração é de acordo com a palavra de Deus
E vai ser a nossa pregação de amanhã à noite aqui, no versículo 7, sobre a oração, na qual Jesus vai dizer assim, quem permanece em mim, se permanecerdes em mim, minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Essa é a nossa palavra de amanhã. Então a oração é bíblica, só que ela não é alimento, ela é exercício. É por isso que se as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Agora, oração sem palavra é oração que Deus rejeita. A outra coisa que a pessoa cantava na música é que Deus não rejeita a oração. Deus rejeita muitas orações. Orações desviadas da palavra. Orações centralizadas na vontade do homem e não na vontade de Deus. Quando Jesus ensinou os discípulos a orarem, a oração que ele ensinou se centraliza na vontade de Deus. Pai, faça-se a tua vontade. Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Aleluia. Muito bem, queridos. Então Jesus ensinou como permanecer. Como permanecer, como perseverar. Todo mundo já sabe como perseverar? Não? Bom, vou repetir de novo então. Todo mundo já sabe como perseverar? Sim. Todo mundo já sabe como permanecer? Sim. Se você não estiver no céu, a culpa é sua. Porque sabe e não fez o que sabia. Aí edificou sua casa sobre a areia, e grande será a sua ruína. Mas se você praticar o que você diz agora que sabe, amém? E o que eu falei outro dia aqui, vou repetir, né? Alguém me perguntou essa semana no seminário, e quando a gente está lendo a Bíblia, não está entendendo. Mesmo quando você esteja lendo e não entendendo, ela está te lavando e te alimentando. E o que você não entende hoje, outro dia você vai entender. Mais tarde, quando à medida que você cresce espiritualmente, você vai entender. Agora, mesmo que não esteja entendendo, a palavra de Deus está exercendo o poder de te lavar e de te alimentar. Glória a Deus. Então, sabendo como permanece, se alguém não permanecer, o que vai acontecer com ele? Será lançado fora. Será lançado fora. Será excluído. Será lançado fora, como está escrito no versículo 2, aí de João 15, onde Jesus disse: todo ramo em mim que não dá fruto, o meu Pai o corta. Corta e ele será lançado fora. A palavra de Deus, o evangelho do reino de Deus, amados, é bom sabermos isso nesse tempo cada vez mais hipócrita que nós estamos vivendo, nessa sociedade cada vez mais medíocre que nós estamos vivendo, essa sociedade podre, corrupta, suja, mundana, diabólica, que nós estamos vivendo, que confirma cada vez mais o que João disse em 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno. Amados, é bom entendermos isso, é bom sabermos isso nesses tempos de hoje que nós estamos vivendo, e que essa sociedade hipócrita, ela fala muito assim, traz algumas palavras-chave, né? E uma delas é inclusão social. Tá? Inclusão social. Já ouviram essa palavra por aí? Fala-se muito de inclusão social. Existem até igrejas aí que já estão se autodenominando igrejas inclusivas. Tá? Igrejas inclusivas, igrejas que praticam a inclusão social. O evangelho não é inclusivo, o evangelho é exclusivo. O que é o contrário de inclusivo? Exclusivo. O evangelho não é inclusivo, o evangelho é
exclusivo. Não é qualquer um que vai ser incluído na videira. Não é qualquer um que vai ser incluído no reino de Deus. Só vai ficar incluído na videira quem permanecer em Cristo e der o seu desejado fruto. Fora isso, o Evangelho exclui. A palavra de Deus, ela é excludente e não includente. O reino de Deus é excludente e não includente. O reino de Deus não diz assim, ó, todo mundo é aceito aqui, venha como está e venha, fica todo mundo aqui. Não, o reino de Deus não aceita todo mundo, não. E Jesus, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores do reino de Deus, ele declarou em Mateus capítulo 16, versículo 24: se alguém quer me seguir, não vem ainda não, peraí, não vem me seguir ainda não. Não venha como estás. Antigamente tinha corinhos por aí que se cantava, venha como estás. Não, Senhor. Deus te aceita como você é, não aceita, isso é mentira. Deus te aceita como você está, não aceita, isso é mentira. Deus não nos aceita como nós estamos quando estávamos no pecado. Jesus disse assim, se alguém quiser me seguir, ou seja, alguém quer vir a mim, alguém quer ser cidadão do reino, alguém quer ser meu discípulo, alguém quer ser filho de Deus como eu sou, não vem ainda não. Antes de vir, primeiro faça o seguinte, negue a si mesmo. Negue a si mesmo. Por que Jesus manda a pessoa negar a si mesma? Porque ele não aceita esse ego dessa pessoa. Ele não aceita esse eu dessa pessoa. Ele não aceita essa pessoa. Você quer me seguir? Então se negue, porque você eu não aceito. Se negue. Se negue, se renuncie. Negue suas ideias, negue seus planos, negue seus projetos, renuncie a si próprio, renuncie seus desejos, renuncie suas vontades, renuncie suas ideias, renuncie seus sonhos. Nunca se pregou tanto de sonho como do ano 2000 para cá nas igrejas. Pregou tanto de sonho que os crentes devem estar tudo diabéticos, de tanto sonho que está comendo. Sonho, Deus vai realizar seus sonhos. Deus não realiza sonho de ninguém. O que Deus realiza nas nossas vidas são os propósitos dele. Os propósitos de Deus são realizados em nossas vidas. Nossos sonhos nós temos que renunciá-los, porque eles não são de Deus. Eles são da carne. Eles são do ego. São sonhos egoístas, são sonhos materialistas. São sonhos de enriquecimento no mundo, são sonhos de levar vantagem no mundo sobre os outros, são sonhos de se dar bem no mundo, são sonhos carnais. Deus não realiza sonhos de homens, Deus realiza os seus propósitos na vida dos seus filhos. Está bem entendido? Por isso Jesus disse, se alguém quer me seguir, não vem ainda não, primeiro negue a si mesmo. Segundo, tome a sua cruz. Tome a sua cruz. Aí siga-me. E tomar a cruz para quê? A cruz é a cruz que Paulo fala dela em Gálatas capítulo 5, versículo 24. Gálatas 5, 24. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. A cruz é a cruz da obediência pela qual nós sujeitamos a nossa carne, sujeitamos a nossa alma à ordem de Deus, que é sede santos, porque eu sou santo. E para obedecer a Deus nós temos que nos santificar, porque sem a santificação ninguém verá
o Senhor. Já negou a si mesmo? Já pregou a sua alma na cruz da obediência para ser santificada? Para nunca mais fazer as vontades dela? Agora pode me seguir. É assim que Jesus nos aceita como seus discípulos, é assim que Jesus nos aceita como pessoas que o estão seguindo. Fora isso, ele não aceita. Não é esse negócio de aceitar Jesus aí que inventaram no início do século XX para cá, não. Não é o homem que aceita Jesus, não. É Jesus que aceita e é Jesus quem rejeita. Jesus só aceita aqueles que negam a si próprio e tomam a sua cruz. Se não negar a si próprio e não tomar a sua cruz, Jesus os rejeita, Jesus não os aceita. E pensa que Jesus quer ganhar todo mundo? Jesus não quer ganhar todo mundo, não. Jesus só quer, como ele mesmo disse em João 7,37, ele só quer os que têm sede. Por isso que ele ficou lá na festa dos tabernáculos e no último dia, que era o principal dia da festa, João 7,37, Jesus disse: quem tiver sede, venha a mim e beba. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo isso aqui, ó. Não vem todo mundo não, eu não quero todo mundo não. Eu só quero os sedentos. Eu só quero os famintos. Eu só quero os ávidos. Eu só quero os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. E quem tem fome e sede de justiça é que vai ter coragem de negar a si mesmo, de tomar a sua cruz e de seguir Jesus. E de seguir Jesus. Glória a Deus. Esse evangelho, isso que vocês estão ouvindo agora, esse evangelho, amados, ele não é mais pregado hoje, não. Esse evangelho hoje está sendo aborrecido pelos crentes. Os crentes se aborrecem dessa palavra. Eles ficam aborrecidos dessa palavra. Os crentes hoje, quando ouvem esse evangelho, eles ficam como Caim. Quando Deus disse para Caim: Caim, por que descaiu o teu semblante? Os crentes não gostam de ouvir esse evangelho. O semblante deles descai. Porque o evangelho é onde a vontade deles é destruída, onde a vontade deles é renunciada, onde só a vontade de Deus é exaltada. Os crentes estão como Caim. E como Caim vão ser condenados. Vão para a condenação. Se não se voltarem para a palavra de Deus. Se não derem as costas a essas multidões de heresias que estão vindo por aí, enchendo as igrejas nesses dias. Heresias regadas a muito emocionalismo, sentimentalismo. Porque é assim que cativa os jovens. Se não tiver sentimentalismo, os jovens não ficam. Sentimentalismo é carnal, sentimentos são da alma. O culto que Deus requer de nós não é emocional, é o culto racional. Hebreus 12, 1 e 2. Apresentai os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos mediante a renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a vontade de Deus é 1 Tessalonicenses 4:3. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Hebreus 12:14, santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. É para ser santos, amados. É por isso que o caminho para o céu é estreito. A porta de entrada é estreita e o caminho é apertado. Não foi o que Jesus disse? Entrai pela porta estreita, andai pelo caminho apertado. Porque os que entram pela porta larga e andam pelo caminho espaçoso, que são muitos
O fim desse caminho é a perdição eterna. Mas os que acertam pela porta estreita e andam pelo caminho apertado, esses são poucos, mas o fim desse caminho é a vida eterna. E essa porta estreita é Jesus. João 10:9, eu sou a porta. E esse caminho apertado é Jesus. João 14:6, eu sou o caminho. Aleluia. É Jesus. Porque é estreito e porque é apertado? Porque é exigente. Exige santidade. Exige santificação. Exige renúncia. Exige crucificação. Crucificação da carne. Ninguém quer ouvir essas palavras hoje. O que todo mundo quer ouvir é que seus sonhos vão ser realizados, que suas portas vão abrir para ele, que ele terá prosperidade e saúde, que vai dar tudo certo na sua vida. Eles não querem Deus mais, eles querem uma cartomante. Tá? Eles querem um signo, dizendo para ele, olha, sai com tal roupa hoje que vai dar beleza. Mas palavra de Deus eles não querem. Em vez de palavra de Deus, toca muita música aí, faz muito teatro, faz muito oba-oba, faz muito auê, porque esse que atrai gente, palavra de Deus não atrai mais gente. E aí fica todo mundo desviado, iludido por uma religiosidade vazia de palavra, e se está vazia de palavra, estão todos sujos e desnutridos espiritualmente, e o diabo nada de braçada, e eles não conseguem se segurar no pecado, e caem na promiscuidade, na prostituição, no sexo ilícito, fora de casamento, caem no homossexualismo, no lesbianismo, caem no alcoolismo, caem nas drogas, porque emoção por emoção vai encontrar muita emoção no mundo. Mas salvação só encontra em Cristo. Salvação só encontra em Cristo. E Cristo é assim mesmo, né? Cristo é assim mesmo. Não gostou? Dá o teu jeito. Cristo é assim mesmo. Tá? Cristo é assim mesmo. Porta estreita, caminho apertado, é exigente. É só para gente violenta. É só para gente conquistadora. É só para gente que realmente tem coragem. O reino dos céus não é dos tímidos. Fora ficam os covardes. Fora ficam os tímidos. O reino dos céus é de quem tem coragem de renunciar e de enfrentar a cruz, porque ele quer ser como Jesus. Eu quero ser como Jesus. Não estou nem aí para o mundo, nem aí para o que dizem, nem aí para o resto. Eu quero ser como Jesus. E é por isso que eu não perco tempo na minha vida me conhecendo. Eu sei o quanto preciso me lavar todos os dias com a palavra. Eu sei o quanto preciso me alimentar todos os dias com a palavra. Glória a Deus. Em nome de Cristo Jesus. Hoje, durante o dia, já me alimentei com todo o Evangelho de Mateus e com o livro das Lamentações e com os meus 5 salmos. E hoje um dos salmos era o 119. Dos salmos 116 até o 120. Estou bem lavado, bem alimentado na palavra. Por isso que eu tenho a autoridade de estar aqui falando para você essas coisas nesse nível que estou falando, porque é Deus que está falando com você, não é? Aleluia, amados. É a palavra de Deus que nos lava e nos alimenta. Mas se alguém não se lavar, não se alimentar, não vai permanecer. Então, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Não tem inclusão, não, tem exclusão. Será excluído do reino, será excluído da videira, será cortado fora da videira, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham e lançam no fogo e o queimam.
Depois que é lançado fora, ele secará. Eu já conheço muitos crentes que eu já vi assim à frente de igrejas até, participando assim no auge de igrejas, e que hoje estão secos, não tem mais nada de Deus na vida deles. Eu conheço muitos. E que muita gente fala assim, puxa, aquela pessoa era de dentro da igreja, olha como ela está agora. Não sei se você conhece, eu conheço muitos. Já secaram. Está esperando só que chegue a consumação do século, quando serão apanhados e lançados no fogo, que é o lago de fogo e enxofre, e o queimam por toda a eternidade. Foi por isso que Jesus foi anunciado pelo último profeta do Antigo Testamento, João Batista, como aquele que batiza toda a humanidade com o Espírito Santo e com fogo. Abra aí Mateus capítulo 3, versículo 11. O versículo que João Batista disse, e ao qual Jesus também está agora trazendo plena interpretação. O que Jesus disse aqui em João 15,6 é interpretando exatamente o que João Batista disse aqui no versículo 11 e no contexto que nós vamos ver. No versículo 11 ele disse, João Batista disse, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Repitam. João Batista está profetizando aqui, como o último profeta da antiga aliança, ele está profetizando que Jesus, o Messias, o Cristo, o ungido de Deus, vai batizar toda a humanidade. Ninguém escapa. Toda a humanidade será batizada por Jesus, com 2 batismos: o batismo de salvação e o batismo de condenação. O batismo de salvação é chamado aqui de o batismo com o Espírito Santo. E o batismo de condenação é chamado aqui de batismo com fogo. Muita gente, especialmente os pentecostais, interpretaram esse fogo aqui errado, pensando que esse fogo era o fogo pentecostal. Isso aqui não é fogo pentecostal, não. Isso aqui é fogo de condenação. A salvação está no batismo com o Espírito Santo. A condenação está no batismo com fogo. Quem não for batizado na salvação, no Espírito Santo, será batizado com fogo na condenação. E quem realiza esses 2 batismos é Jesus. É por essa razão que nós podemos ver o contexto imediatamente anterior e posterior a este versículo. O contexto imediatamente anterior é o versículo 10. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Repita. Muito bem. A raiz das árvores, ou melhor, antes da raiz das árvores aqui, as árvores aqui nesse versículo 10 representam todos os homens, toda a humanidade. Todos os seres humanos são comparados aqui às árvores. Tá? A raiz das árvores representa a origem da humanidade, a raiz da humanidade, de onde veio a humanidade.
O machado posto à raiz das árvores representa Jesus. Jesus é o Verbo de Deus. Jesus é a Palavra de Deus. Foi pela palavra que toda a humanidade foi chamada à existência. Portanto, a raiz das árvores, a origem da humanidade está na palavra de Deus. Foi Deus, com a sua palavra, que nos chamou à existência. O machado, portanto, que é a palavra, está aí, na raiz das árvores. Toda árvore que não der bom fruto, o próprio machado, a própria palavra, vai cortar essa árvore e lançá-la ao fogo. É fogo pentecostal? É fogo de condenação. Porque Deus nos chamou à existência para produzirmos o fruto bom, para buscarmos a Deus e nessa busca de Deus produzir o fruto bom, o fruto espiritual, o fruto do Espírito Santo. No versículo 12 vai mudar a metáfora, vai mudar de machado para pá. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Repita. Aleluia. Quem tem a pá na mão aqui é Deus, é o Pai. A pá que ele tem na mão é a palavra, é o Filho. A mão direita de Deus é Jesus. Jesus é a pá. A eira de Deus, a fazenda de Deus, é o mundo inteiro. Do Senhor é a terra e tudo que ela contém, o mundo inteiro e todos os que nele habitam. É o que diz o Salmo 24, versículo 1. A terra toda é a fazenda de Deus. O trigo será recolhido no celeiro, porque a pá, que é a palavra de Deus, com a sua palavra o Pai vai limpar a face da terra. Pela palavra, o Pai vai limpar completamente a sua eira, ele vai limpar a face da terra. O trigo, que são os salvos, ele vai recolher no celeiro celestial, que é o céu. Mas a palha, que são os ímpios, que são os condenados, vai jogá-la, vai atá-la em feixes aí e jogá-la em fogo inextinguível, o lago de fogo e de enxofre, onde o seu verme não morre e o fogo não apaga, lugar de eterna condenação, onde haverá choro e ranger de dentes. É o que Jesus está falando. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como a árvore que não produziu fruto, como a palha, como o ramo que o agricultor, que é o Pai, corta por não ter encontrado fruto nesse ramo. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará, perderá toda a vida espiritual e depois perde vida eterna e o apanham e lançam no fogo e o queimam. É completamente queimado. Será que Jesus conseguiu com essas palavras, não só do versículo 6, mas também as outras que eu trouxe para vocês aqui, nos alertar de maneira suficiente, irmãos? Jesus conseguiu nos alertar de maneira suficiente, irmãos?
É muito simples, é isso mesmo que ele disse. Se não permanecer, é lançado fora. Se não permanecer, é lançado fora. Hoje, esse povo que está aí vacinado contra o Evangelho, quando ouve uma palavra dessa, eles vêm com aquela pergunta hipócrita. A pergunta hipócrita deles é a seguinte: mas onde fica o amor? Onde fica a misericórdia de Deus? Essa pregação está muito dura, esse Deus aí está muito violento, esse Deus aí está muito carrasco. Onde fica o amor, a misericórdia? Foi por amor que Deus deu Jesus. Amém. O amor está lá atrás. O amor está no ato de Deus ter nos dado Jesus. Agora, Jesus é a verdade. Jesus é a palavra de Deus. Jesus é a verdade absoluta. Quem rejeita essa verdade, que amor que ele vai ter? Ele perdeu aquilo que o amor tinha dado. Realmente Deus é amor. Realmente Deus amou. Nos amou tanto o mundo, que lhe deu seu Filho Jesus. E Jesus, ele é a verdade, ele é a palavra de Deus. Agora, quem rejeita essa palavra, quem rejeita essa verdade, já não vai mais sobrar amor para ele, não. Então, vou lembrar para você uma palavra que eu usei aqui no seminário numa dessas sextas-feiras. Quem salva? O amor ou a verdade? O amor não salva. O amor não salva. Quem salva é a verdade. O amor providenciou a verdade. Agora, quem não quiser a verdade, pensando que vai ser salvo pelo amor, está enganado. O amor não vai salvar. O amor não vai salvar quem rejeitou a verdade, porque a salvação não está no amor, a salvação está na verdade, que o amor providenciou. É difícil de entender isso? É difícil, irmão, de entender isso? O amor é real. Deus é amor mesmo. Mas o amor não salva. Se o amor sozinho salvasse, Deus não precisava dar Jesus. Só pelo amor dele ele já salvava. Mas o amor não salva. Pelo amor ele deu Jesus. Agora, quem rejeitar Jesus, quem rejeitar a verdade, quem rejeitar a palavra, não vai ter amor para salvar essa pessoa, não. Ele será lançado fora, tá? E secará, e o apanham, e lançam no fogo, e queimam. E quem disse isso foi Jesus. Jesus é a verdade. Jesus é a verdade. Jesus é a verdade. Quem disse aqui não é um pregador, não é o pregador Edivaldo aqui, não. Quem disse aqui não foi um teólogo. Quem disse aqui foi o Filho de Deus, tá? Se não permanecer em mim, será lançado fora e secará, e o apanham e o lançam no fogo e o queimam. Foi Jesus cheio de amor, foi Jesus cheio de misericórdia que disse essa verdade aqui. Quem não permanecer nele, não vai ter amor que o salve. Não vai ter misericórdia que o salve, já que rejeitou a verdade, já que rejeitou obedecer à verdade, já que rejeitou converter sua vida e santificar a sua vida na palavra de Deus, na verdade. A mesma Bíblia que diz, sem santificação ninguém verá o Senhor, disse na oração de Jesus por nós, em João 17, que quem opera essa santificação aí não é o amor, quem opera essa santificação é a verdade, é a palavra. Pai, santifica-os no amor.
Santifica-os no amor? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Nós não negamos o amor, mas essa geração de hipócritas estão negando a verdade. Estão negando a verdade. O amor é real, mas o amor providenciou a verdade. Quem não quiser a verdade, quem rejeitar a verdade, não vai ter mais amor para ele, não. Vai ter a justa ira e a justa condenação de Deus. Ficou bem claro? Amém. Então não pense que Jesus está fazendo aqui uma ameaça. Se alguém não permanecer em mim, não está fazendo uma ameaça. Ele está fazendo uma promessa. Jesus está prometendo aqui que se alguém não permanecer nele, será lançado fora. Isso é uma promessa. É uma das promessas da palavra de Deus. Mas garanto que ela não está lá na caixinha de promessas. Viu? Na caixinha de promessas você não vai achar essa promessa aqui não. Mas isso aqui é uma promessa. Jesus está prometendo aqui e ele é fiel a tudo que ele promete. Se alguém não permanecer em mim, o que vai acontecer com ele? Eis que te digo, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, e lançam no fogo, e o queimam. Vamos permanecer? Amém. Vamos permanecer em Jesus. Banhando e alimentando todos os dias nossas almas com a palavra, com a consciência de que temos que viver essa palavra, temos que obedecer essa palavra, temos que praticar essa palavra, porque essa palavra é a verdade, e essa verdade é Jesus. Feche seus olhos um momento. Pense em tudo isso que foi anunciado para você nessa noite. Permita que agora o agricultor, o bom semeador, semeie essa semente aí dentro de você, no seu coração, no seu interior, no mais profundo do seu ser. É isso que ele faz. Obrigado, papai, porque tu provaste o grande amor por nós, nos dando Jesus, nos dando teu Filho, nos dando a verdade, nos dando Jesus para ser o nosso Salvador. Obrigado, Pai, porque só em Jesus há salvação para nós. Só em Jesus nós podemos esperar. Obrigado, Jesus, porque obedeceste ao Pai em tudo, até a morte e morte de cruz, para trazer para nós salvação que nós não merecemos. Obrigado pela tua graça. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua verdade. Obrigado, Pai, porque por amor tu nos deste a verdade. Porque é na verdade, na tua verdade, Pai, que está a nossa salvação. Oh, aleluia. Santo é o teu nome, Senhor.
digno de toda a glória. Tu conheces, Senhor, cada um de nós aqui reunidos nessa noite. Tu sondas nossas mentes, Tu sondas nossos corações. Tu vês tudo o que estamos pensando, tudo o que estamos sentindo nesse momento. E nós queremos declarar a Ti que o que nós realmente necessitamos é de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos fazer. E nós queremos aprender isso que o Senhor está nos ensinando esses dias na palavra. Queremos aprender a permanecer em Ti. Queremos aprender a perseverar na fé, a perseverar na Tua palavra, a perseverar na obediência, a perseverar nessa obra difícil, mas necessária, da nossa santificação, a fim de que possamos, aleluia, junto com todos os Teus eleitos, um dia estar contigo definitivamente na glória, para continuar a Te conhecer e a Te amar mais e mais e a viver eternamente na Tua presença. Maravilhoso Deus, santo, santo é o Teu nome. Obrigado, Jesus, por dizer para nós essa palavra de hoje, que se alguém não permanecer em Ti, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, e o lançam no fogo, e o queimam. Nós não queremos isso para a nossa vida, Senhor. Por isso nós queremos permanecer em Ti. Queremos ser aqueles que permanecem em Ti, Senhor. Queremos ser aqueles que perseveram na Tua presença. Queremos ser aqueles que perseveram na Tua verdade, Senhor. Queremos ser aqueles que levam a sério a Tua palavra nas nossas vidas, em todos os sentidos. Por isso nos entregamos a Ti, Senhor. Nos entregamos a Ti, Senhor. Ore agora, abra sua boca, ore se entregando ao Senhor. Senhor, eu entrego a Ti a minha mente, meu corpo, meu coração, minha alma, meu espírito. Eu quero, Senhor, fazer esse culto racional. Eu Te apresento o meu corpo, não morto, mas vivo, com a alma, com o espírito, com pensamento, Senhor, com a minha consciência. Oh, Senhor, apresento a Ti a minha vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, porque esse é o nosso culto racional. E nós não queremos nos conformar com este século, com esse mundo presente onde nós estamos vivendo, mas queremos nos transformar, aleluia, mediante a renovação da nossa alma, a renovação da nossa mente, pelo poderoso ministério da Tua palavra, a fim de que, Senhor, possamos experimentar a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. A Tua vontade, Papai, que é a nossa santificação. Santifica-nos, Pai. Santifica nossas vidas. Santifica nossas casas. Santifica nossas famílias. Santifica nossos filhos. Santifica os casamentos aqui, Senhor. Santifica os casais. Santifica o relacionamento matrimonial deles. Santifica os pais. Santifica os filhos. Que a Tua palavra nos lave, que a Tua palavra nos alimente todos os dias. E que nós sejamos não apenas ouvidores da palavra, mas praticantes. Praticantes da Tua palavra, Senhor. Que sejamos obedientes à Tua palavra. Ensina-nos a obediência. É o que Te pedimos, Papai, essa noite, diante dessa palavra que recebemos, em nome de Jesus.